É o que todos nós esperávamos. Cheguei no clube aqui num momento muito adverso. Muitos me chamaram de louco por eu ter vindo naquele momento, sair de onde estava e vir. Para mim, louco é quem não quer vir para o Guarani. E nesse momento adverso, eu, no meu momento pessoal, atingi o primeiro grande objetivo, que era resgatar a autoestima do torcedor, a alegria dele ver o Guarani em campo e o amor que o torcedor tem pelo Guarani, retribuindo isso no estádio e em todos os meios de comunicação que eles têm acesso. E com isso a gente resgatou toda essa energia. Saímos de uma situação complicadíssima, se eu não me engano, naquele momento a 1 ponto da zona de rebaixamento e a 5 ou 6 da zona de classificação, resultado a resultado, levando desde a minha chegada, cada jogo foi uma decisão e a gente conseguiu, no primeiro momento, atingir a classificação. Iniciamos o quadrangular final longe daquilo que esperávamos e que queríamos, tivemos o poder para resgatar isso, novamente, ficando entre os 2 primeiros da segunda até a 5ª rodada do quadrangular final. E hoje, infelizmente, as coisas saíram, fugiram do nosso controle e de tudo aquilo que a gente esperava na partida. E quando você tem uma estratégia, recém uma bola na trave nossa, a gente perde um lance de forma isolada e dá a oportunidade deles contra-atacarem fazendo gol, é claro que as coisas se tornam mais difíceis. Tentamos todas as alternativas depois que a gente sofreu aquele gol, para buscar o empate, e faltou para nós o equilíbrio para a gente ter o resultado e atingir o nosso grande objetivo, que era o Guarani na Série B. Acho que é um momento, acima de tudo, que é um clube gigantesco, claro que é um momento delicadíssimo para o torcedor, para o clube, mas é lembrar o gigante que é o Guarani, já saiu de situações piores e reverteu, ia montar um excelente planejamento para 2026, que eu não tenho dúvida alguma, com todo esse poder e potencial para fazer um ano para retornar de degrau a degrau onde merece estar. Matheus, por que você não optou por voltar com um atacante já no intervalo do jogo, sabendo que você já precisava do resultado? Você voltou com o meia, no caso o Isaac, né? Perfeito, porque eu não estava vendo que o nosso problema era o atacante, porque a bola não estava chegando lá. O Bruno não teve uma oportunidade no primeiro tempo. A oportunidade que nós tivemos, que foi antes do primeiro gol, que foi uma bola na trave, uma bola alçada na área, e quando chegou na bola alçada na área, nós colocamos na trave. Então, para mim, o problema era na criação e na construção, né? Talvez os jogadores que mais participaram da posse de bola no primeiro tempo foram os nossos zagueiros. Então, a gente estava precisando de mais jogadores criativos e, por isso, a entrada, primeiro, do Cicinho, que tem um jogo numa zona final de campo muito precisa, ele sabe o que faz com a bola, e o Isaac para ter mais um jogador de qualidade por dentro, para a gente tentar colocar mais opções aí para o Bruno estar finalizando. Matheus, analisando e olhando esse quadrangular final, né, especificamente, o Guarani teve 3 oportunidades, né, de conquistar o acesso, Náutico, Brusque e hoje. Talvez o jogo contra o Náutico tenha sido o maior peso nessa reta final para o Guarani não conquistar o acesso? Nós fomos muito prejudicados. Acho que eu tenho toda a minha responsabilidade, eu como treinador, e ainda mais agora um cara apaixonado pelo Guarani, por tudo que eu vivenciei aqui e por tudo que eu tive como retribuição a todos que acreditaram no trabalho, né? Torcida, vocês da imprensa, as pessoas em volta do Guarani, o staff. Então, eu sou um cara que passei a amar e admirar esse clube. Contra o Brusque, lá no gramado sintético, nós fomos muito prejudicados, muito prejudicados. Coincidentemente, o Guarani, ele teve um jogo muito polêmico em Goiás, e através desse jogo polêmico lá em Goiás, ele entrou na justiça. A arbitragem polêmica lá em Brusque era de Goiás. A arbitragem polêmica contra o Náutico no Brinco de Ouro era de Goiás também. Então, coincidências, foram 2 jogos que nós fomos muito prejudicados. E era uma grande preocupação minha, né? Eu não sei qual é o real interesse
de o máximo de clubes paulistas, que é o que está se desenhando no Brasil pela organização e qualidade da Federação Paulista, até que ponto não é nem nos ajudar, é não participar tanto do jogo como participaram contra nós. Então, a gente foi muito prejudicado nesses 2 jogos, infelizmente deixamos para o último jogo aqui, podendo, né, reverter em jogos anteriores. Fizemos de tudo, e infelizmente não conseguimos, mas mostrando e sabendo que o Guarani é um gigante e que vai conseguir sair dessa situação sem dúvida alguma. Matheus, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. A escolha do Alisson, Braz, na zaga, na vaga do Alan Santos. Pelo caráter do jogo, pela experiência do Braz, não seria uma melhor opção para o Alisson? O Alisson é tão experiente quanto o Alisson. Se você pegar a partida que ele fez contra o Náutico, aqueles poucos minutos, ele, no mínimo, 4 bolas, ele foi fundamental, com um jogador a menos. Ele ganhou 3 lances por cima, ganhou 1 lance por baixo, não comprometeu de forma alguma, e hoje também não comprometeu no resultado. Zagueiro por zagueiro, não foi falha dele ou de outro jogador que estivesse na posição dele essa situação. Então, acho que agora a gente tenta achar problemas para tentar saber o que houve. Acho que é muito mais complexo e mais amplo do que isso. Ô Marcelo, o Guarani Matheus, o Guarani enfrentou a Ponte Preta 2 vezes no quadrangular. E a gente pode dizer que foram de desempenhos piores apresentações do Guarani. Por que o Guarani não conseguiu, como jogou contra o Náutico nos aflitos, contra o Brusque, um resultado melhor e pelo menos um desempenho melhor enfrentando o rival num jogo tão importante? O primeiro jogo foi um jogo que deu tudo errado, então foi uma página virada. Hoje aqui a gente começa bem a partida. Demos uma bola na trave, na sequência o primeiro lance a gente estava com a bola no nosso pé, acabou interpretando errado aquela situação, que era uma bola que estavam todos os nossos jogadores de grande estatura na área e a gente com o controle máximo na bola. Não optamos por uma bola na área e daí pegou o nosso time totalmente desprevenido em um lance que tinha acabado de gerar uma situação em bola na trave. E a gente acabou sofrendo gol. Daí a gente sabe, é uma situação difícil mentalmente, era uma decisão, a gente tinha que estar em todos os critérios bem preparado. Nosso rival é um time que 90% do elenco são atletas acima de 30, 32 anos, então é catimbeiro. Nosso time é um time mais jovem, tem mais saúde, porém alguns outros critérios deixou passar algumas situações e a gente não conseguiu reverter em nenhum momento o placar, o resultado negativo. Matheus, você tem contrato até o fim do Campeonato Paulista. No que depender de você, permanece no Guarani para o ano que vem? Sem dúvida alguma, é um momento muito delicado do clube, a gente sabe que tem eleições, enfim, além de eleições, outras situações que podem ocorrer com o clube. Eu estou à disposição, sou um clube que, se o clube enxergar da mesma forma que eu estou enxergando, que eu posso ajudar com o clube, sem dúvida alguma. Acho que primeiro tem que definir a situação e o futuro do Guarani, para depois ver. Eu sou um profissional que estou à disposição do clube, se enxergarem que eu ainda posso contribuir e ajudar com o Guarani, sem dúvida alguma é de grande interesse meu, porque é um clube, como eu disse, que eu passei a admirar, a cada dia procurei fazer o meu melhor e dentro da minha capacidade, acho que todos nós erramos, a gente tem que entender isso, dentro da minha capacidade procurei contribuir e fazer o meu máximo para resgatar esse sentimento de amor ao clube e para a gente buscar dar grandes alegrias ao nosso torcedor. Matheus, queria que você se direcionasse para a torcida do Guarani nesse momento que está bastante triste, chateada com o fato de não ter subido. Que recado que você deixa para eles nesse momento difícil? É um momento muito difícil, a gente sabe disso. O torcedor tem toda a razão pela frustração, até porque pelo peso de um clube campeão. A gente tem que... É o único campeão brasileiro da cidade, então mostra a grandeza disso. O campeão brasileiro do interior mostra a grandeza disso. Então todo esse peso o torcedor carrega e é inadmissível ver a situação do clube, né? Então tem que entender o contexto de por que o clube está nessa situação. São de pessoas que hoje estão aqui, são de pessoas do passado. Qual o critério de há 20, 30 anos atrás ser um dos melhores clubes do Brasil, ser campeão brasileiro e hoje está nessa situação? Então é uma estrada muito longa, né? E eu sou um profissional que procurei vir aqui, acho que
tive um retorno gigantesco de todas as pessoas me apoiando, procurei fazer o meu melhor e infelizmente era um desejo gigantesco meu dar esse retorno. Infelizmente não conseguimos dar, mas ainda existe a possibilidade, se o clube entender que eu posso continuar ajudando. E ao nosso torcedor é um momento óbvio de grande tristeza, mas para todos estarem de cabeça erguida, que sem dúvida alguma é o clube que mais deu alegria e representou da melhor forma possível a cidade de Campinas. Deus, na Rádio Preta Guarani, a gente está ao vivo e assim, a reação do torcedor nesse momento lá na rádio, que com certeza eles vão todos para lá para poder até desabafar nesse momento, é de que foi a maior vergonha da história do Guarani. Por tudo que acontece, não por uma eliminação, mas por essa maneira que foi contra o rival envolvido por isso. Mas o que a gente enxerga é que, assim, mais do que taticamente ou tecnicamente, a gente percebe que o time não conseguiu jogar na partida de hoje. Mais uma vez, o time não conseguiu jogar. Dá para detectar algum tipo de problema emocional nesse time, nas partidas decisivas ele acabou tendo muita dificuldade, como foi lá, por exemplo, em Tombos, um time que quase por muito pouco não entregou e agora aqui novamente? A gente achar uma resposta agora, nesse momento de cabeça quente, eu não posso ser injusto. Porque, como eu disse, a gente tinha que fazer uma campanha próxima à perfeição para buscar a classificação e a gente conseguiu. E a pressão era tão grande quanto para a gente buscar essa classificação, né? Não podia perder nenhum jogo. Tivemos adversários que estavam a 10, a 13, a 8 jogos sem perder e conseguimos a vitória. Algum detalhe, não tenho dúvida alguma, que faltou para nós. Agora, eu não tenho essa resposta exata e acho difícil alguém ter essa resposta exata. Agora é só discussões e debates do porquê. Que faltou, faltou. Então, agora ninguém vai ter essa resposta de forma concreta e essa explicação.